Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a instrutora Cláudia, da turma de cabeleireiro. Hoje nós vamos fazer uma abertura de tons nessas mechinhas que eu escolhi aqui para vocês, tá? Vamos fazer um fundo de clareamento 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Para quem ainda não sabe os fundos de clareamento, temos aqui para vocês darem uma olhada aqui. Na cor preta, o fundo de clareamento dele. Na cor castanho escuríssimo, o vermelho escuro. Castanho escuro, o vermelho acaju e assim por diante, certo? Temos até a altura 10 de fundo de clareamento, que é o amarelo claro, muito claro, certo? E a partir dessas mechinhas a gente vai ver o fundo de clareamento que vai abrir, que cada cabelo reage de uma forma, né? E vamos descolorir com a OX de 40, fazer a descoloração com a OX de 40, deixar em média mais ou menos uns 30, 40 minutos de ação. A partir daí vamos voltar com vocês aí para mostrar bem certinho o qual tonalizante que vai ser usado em cada fundo de clareamento, certo? Que cada fundo de clareamento vai precisar de uma tonalização. Não adianta você ter um fundo de clareamento 6 e você colocar uma tonalização 10 ou 9. Depois eu vou explicar bem certinho para vocês porque não posso fazer isso, certo? Então, logo voltamos com as mechinhas descoloridas. Tá? Pessoal, eu vou fazer a mistura aqui do pó descolorante com o AX de 40. Eu vou fazer aqui mais ou menos uma mistura de... Vamos colocar aqui umas 20 gramas. 20. Lembrando que a mistura a ser feita quando vocês vão fazer as mechas é de 1:2, certo? Aqui no caso, vamos colocar 20 gramas de massa, que é o pó descolorante, por 2 de OX, certo? Daí vamos zerar a balança. 2. Por 40, um pouquinho a mais ali de OX. Mistura, não bate, sempre mistura. Lembrando também que tudo depende da qual OX e qual pó que vocês estão usando. Às vezes o OX é mais concentrado, vocês vão ter que dosar da maneira que vocês vão vendo a mistura, ó. Vai ter que ficar, ela não pode cair com facilidade do pincel, mas ela tem que ficar na espessura de um creme consistente, certo? Aqui deu bem certinho, ó. Você vê que ficou muito consistente, muito dura, você coloca mais um pouco de OX. Mas essa é a consistência que eu sempre uso para não escorregar, né, do cabelo. Certo? Vamos fazer metade da mechinha. Eu gosto de usar o papel alumínio sempre do lado fosco, que é onde não esquenta tanto, porém ele segura o calor da maneira certa, sabe? Porque aqui o lado brilhante esquenta demais. Daí até você terminar todas as mechas, o cabelo pode sofrer excesso de... pode esquentar demais, gente. Daí vamos colocar a mechinha aqui. Eu sempre passo antes também. Colocamos aqui. Bem importante passar bem na mechinha, abrir bem ela. Aonde você não conseguir abrir,
Não vai descolorir, vai ficar manchado, tá? Certo? Passa bem uniforme. Mecha como se estivesse fazendo uma mecha normal do cabelo. E deixa pra descolorir. Agora eu vou fazer a mesma forma em todas as outras mechas e eu volto mostrando a abertura de clareamento em cada mecha, certo? Então, pessoal, passado 30 minutos, vamos abrir para nós ver como está reagindo a descoloração. Vou dar uma mexidinha aqui. Lembrando do que eu falei para vocês, que é sempre importante mexer bem, deixar bem estendida a mecha, bem uniforme, para ter uma descoloração uniforme também, tá? Aqui não sabemos se é um cabelo natural, se tem alguma coloração, se tem algum alisamento. Talvez tenha nesse cabelo aqui, por conta dessas manchinhas que tá ficando aqui. Mas eu vou dar uma repassada pra nós vermos se vai abrir mais um pouco aqui, tá? Essa aqui, que é um cabelo mais escuro. Vamos ver essa. Só tô repassando agora pra dar uma misturadinha aqui e ver como que ela já reagiu. Está abrindo bem. Reforçando, gente, porque que eu deixo essa parte fosca pra dentro, onde vai ser aplicada a mechinha, para não sofrer aquela descoloração
que incha o papel, que o papel vai acontecer uma oxidação, certo? Aqui, com a parte fosca, eu não acelero isso. Daí eu faço com que o papel não chegue a inchar, na maioria das vezes. Incha quando tá na parte brilhante, tá? A ideia aqui seria fazer uma altura de tom 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Já ficou 30 minutos, agora dei uma misturada. E vou deixar mais alguns minutos, uns 15 minutos mais ou menos, pra dar mais uma olhada, tá? Assim a gente vai atendendo. A gente consegue controlar com as mechinhas de teste muito mais do que se fosse fazer mechas no próprio cabelo da pessoa, né? A gente consegue ficar mexendo, pode tirar, descolorir novamente, né? A gente consegue para fazer teste mesmo, não que a gente vai fazer isso no cabelo da cliente do jeito que a gente tá fazendo nas mechinhas de teste, tá? Quando for para fazer no cabelo da cliente, a gente vai fazer uma aula demonstrativa no cabelo da cliente, demonstrando como que eu posso aplicar, se eu posso aplicar novamente, se eu não posso. Vai ser feito teste de mesh também no cabelo da modelo, da cliente, certo? Aqui é só uma demonstração para nós fazer uma abertura de tom, para mim mostrar para vocês qual tonalizações eu posso fazer em cima dessas aberturas, tá? Então, não se prendam na parte que eu tô descolorindo várias vezes ali. Para fazer isso no cabelo da cliente não vai ser feito, tá? Só para reforçar aí para vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui já estão as mechas descoloridas, certo? Conseguimos uma abertura de 6, 7, 8, 9 e 10. Cada uma vai ser feita uma tonalização diferente, certo? O que eu tenho na 6, 7 até a 8 seria morena iluminada, seria tons demais para morenas iluminadas, tá? Se eu quero um tom mais pro loiro, eu puxo mais pro 9, 10, tá? Ainda assim eu consigo fazer um tom de 8 num loiro, porém eu tenho que fazer alguma correção de cor, tá? Tenho que tirar a cor indesejada, que é do 8, no caso seria o laranja, certo? Aqui a gente vai fazer, então, aproveitar, digamos que essa cliente aqui nossa, ela quer uma morena iluminada, a gente vai aproveitar que abriu um 6 e vai fazer um tom mais de morena iluminada, certo? Deixar a mechinha aqui. Ela foi descolorida, a gente lavou, né? Fez o tratamento bem certinho e fez a neutralização já com o shampoo roxo que tem, né?
Aqui eu tenho a opção de fazer 5.3, que seria castanho claro dourado. Eu tenho essa opção também, porque a minha mecha abriu um tom de 6. Eu posso abaixar um pouco também. Como eu posso usar a 6.7, que é mais para o chocolate. No caso, 6, que é um loiro escuro, 7, que é o tom de marrom, que é o chocolate que uso, certo? Eu também posso usar a 6.1, que é um tom de loiro escuro acinzentado, certo? Também é uma opção. Mas se eu vou deixar mais, 6.7 também, eu posso usar, que é o mesmo tom de chocolate também. Tá? Eu posso usar até a número 6 ali, se eu quero um tom iluminado, ou até um 7. Só que eu tenho que fazer uma mistura mais assim, fechada, digamos, né? Eu tenho que fazer mais para um dourado, posso fazer uma mistura também, né? Do 7, que é o chocolate, com o dourado, que é 5.3 com a 6.7. Eu posso fazer essa mistura aqui também. E eu vou usar essa misturinha. Vou colocar um pouquinho. Se eu quero mais pro dourado, eu coloco mais a dourada. Se eu quero mais pro chocolate, eu coloco mais o chocolate. A mistura a gente que cria, tá? Aqui vou colocar um pouquinho. Eu não vou colocar corretor para neutralizar o laranja, por quê? Porque o laranja, para fazer molho iluminado, ele ajuda a gente, sabe? Ele tem que ter esse laranja, senão, se eu não tiver o laranja, ele vai ficar um loiro, certo? E um pouquinho do 5.3. Vou colocar mais um pouco do 6.7 para não fechar muito, porque o 5.3 é mais fechado, é um castanho, tá? Aqui eu tô fazendo meio no olho porque eu não estou com a cliente, certo? Mas a proporção que faz quando é uma tonalização, ela é 1:2, certo? É feito essa proporção de 1:2 porque você não vai colorir, você vai tonalizar, certo? É diferente, você não vai... Até vou misturar aqui pra vocês verem. Que não vai pegar na parte natural do cabelo, ele não pode. Porque eu estou fazendo mecha, eu descolori ali, e na hora de tonalizar, eu não posso mexer no tom natural dela, certo? E vamos usar, para não mexer no tom natural, vamos usar o X de 10 volumes. Tem abaixo também, tem a 8, tem a 6, a 10 volumes eu posso usar também. Com um pouquinho mais de cuidado, mas eu posso usar a 10 volumes, certo? Vou colocar aqui. Sempre quando vocês fizerem a mistura de vocês, anotem o que vocês fizerem e anotem o nome da cliente, assim, porque a gente acaba esquecendo a mistura e a cliente gosta, a gente não vai lembrar depois. Mistura bem os pigmentos. Eu não vou neutralizar o laranja. Se eu fosse neutralizar o laranja, o que eu usaria? Se eu fosse neutralizar o laranja, eu iria usar o verde, né? Como vocês aprenderam na Estrela de Oswald, o que neutraliza o laranja é o verde, certo? Eu não vou neutralizar porque eu preciso do laranja, porque eu vou fazer uma morena iluminada. Se eu quisesse neutralizar, eu usaria o verde. Se eu quisesse neutralizar o amarelo, como eu vou mostrar ali nas outras, eu vou usar o roxo, certo? Essas cores aqui são as neutralizantes, certo? Como eu já expliquei na Estrela de Oswald para as turmas, né? O que é uma neutralização? É você chegar na cor marrom. Eu tenho amarelo, azul e vermelho. Então, o que é o marrom? É a mistura dessas três cores. Por que eu misturo
o azul com o amarelo, eu tenho o verde, certo? Por que o laranja, o verde neutraliza o laranja? Porque está faltando uma cor aqui, e essa cor é a terceira cor das cores primárias, é a vermelha. Por isso que eu vou neutralizar o verde, eu neutralizo o vermelho, porque é a cor que está faltando ali, certo? Agora, fiz a misturinha aqui. Vamos aplicar. Eu aplico na mechinha e vou sempre enluvando. A gente já vai sentindo a neutralização e a tonalização conforme vai enluvando e vai passando a tonalização preparada. Enluvando, sempre enluvando. Penetrando. Pra cor fixar bem no fio. Ó, eu fiz junto aqui pra vocês verem que não tem alteração no tom natural dela, não pode ter. Se eu aplicar um OX de 20, eu vou manchar esse cabelo inteiro. E se eu não atender também, deixar passar do tempo, também pode ocorrer uma abertura de tom. Se eu fiz certinho a mistura de 1/2, não coloquei corretor, nada disso, eu posso deixar uns 10 minutinhos agir, certo? Enluvo bem, passo bem o produto e deixo uns 10 minutinhos. Se eu fiz essa mistura certinha, tá? Ó, a gente vai deixar agir uns minutinhos. Aqui já dá pra ver uma diferença do tom, ó. Isso aqui é morena iluminada, não é um loiro. Tá? Eu vou deixar agindo então uns 10 minutinhos essa mechinha aqui. E logo eu volto pra mostrar o resultado dela, tá? Então, essa mechinha aqui é a segunda mechinha nossa. Abriu um tom de 7, certo? Um 7. Por quê? Porque tem resíduo ainda de laranja na mechinha, ó. Vocês conseguirem ver ainda, você enxerga o laranja na mechinha. Então, é um tom de 7, amarelo alaranjado, na verdade, o 7, certo? Vamos fazer uma escolha de tonalização nela. Por isso que é importante você fazer o teste de mesh na cliente. Você pode oferecer para ela, não é o que ela quer, na verdade. Mas assim, não é a cliente que vai chegar com o cabelo escuro, preto, e vai falar que quer um loiro platinado, certo? Vocês vão fazer o teste de mechas, dependendo da abertura, vocês vão dar as opções que o cabelo dela abriu, né? Você que vai dar as opções para ela, você que vai escolher assim alguns tons e vai dar essas opções para ela, certo? É bem mais tranquilo de trabalhar quando você faz o teste de mechas, isso é bem importante. Tá, um 7, eu posso usar um 8, abrir um 7, eu posso usar uma coloração 8? Posso usar um tom a mais, porque ele pode perder um pouquinho desse tom na tonalização, então eu posso usar esse um tom a mais, tá? Então eu posso usar um 8, certo? E fazer uma mistura também. Eu uso o 8 com... Aqui vamos puxar mais por um tom de dourado.
né? Vamos fazer um loiro médio dourado, certo? Daí eu tenho o dourado, eu tenho 5 aqui. 5.3 com o 8, vai dar uma outra tonalização, vai dar uma tonalização mais aberta, mais clara, porém um pouco de dourado a mais. Não vai ser igual a que nós fizemos anteriormente, que foi com chocolate, certo? Vamos fazer aqui, então, essa mistura do 8, coloca um pouco mais de 8. E um pouco do dourado. Mistura primeiro os pigmentos. E o XD10. Vai ficar um loiro mais douradinho. Esse tom também é uma opção também de iluminado, né? Não fica tão claro. Essa eu vou deixar em descanso também. Uns 10 minutinhos. E sempre observando. Vocês vão deixar em descanso o cabelo da cliente, mas sempre tem que estar observando, sempre tem que estar olhando. Principalmente quando a gente usa corretores. Estamos agora com a terceira mechinha. Ela abriu num tom de 8, certo? Tom de 8 é o amarelinho. Amarelinho mais escuro, na verdade. Certo? Então, se abriu um tom de 8, eu vou usar uma coloração 8 ou a 9, né? Coloração 8, posso também fazer uma mistura com uma 8, certo? Vou pôr um pouquinho de 6.1. Tá? E se acaso tem um pouquinho ainda, se a gente enxerga um pouquinho ainda de laranja, bem de leve, eu posso dar uma neutralizada no laranja. Eu vou neutralizar o laranja com... Pode ver. O laranja eu vou neutralizar... Desculpa. O laranja eu vou neutralizar com o azul, certo? Ou se tiver algum pigmento ainda que a gente enxerga vermelho, eu vou neutralizar com o verde, certo? E agora nós vamos dar uma neutralizada com o azul, que eu ainda enxergo um pouquinho de laranja aqui, tá? Eu vou usar um pouquinho do azul. Esse tem que ser só um risquinho mesmo, sabe? Aqui.
Vamos deixar descansando também. Cuidar mais ainda, porque colocamos corretor, certo? Então, pessoal, essas são as duas últimas mechinhas, que foi descolorida. Quase, praticamente quase o mesmo tom, certo? De 9 a 10 aqui, mais ou menos, quase um 10. Quase chegando num 10. O 10, gente, tem que ser o amarelinho muito claro, tem que ser bem clarinho mesmo o amarelinho. Aqui, essa aqui tá mais ou menos, ó. Quase o mesmo tom as duas. Então, nós vamos fazer a tonalização diferente uma da outra, certo? Essa daqui, eu vou fazer a tonalização 10. Coloração 10, certo? E vou misturar fazer mais como se fosse um champanhe, 12.8. O que é o 8? O 8 é o violeta também. Ou irisado, que também falam que é violeta ou irisado, que é o roxo, certo? O pigmento. Como já tem um pouco de roxo ali na coloração, então, eu não vou colocar corretor roxo também pra mim fazer a mistura aqui, tá? Se não tivesse o roxinho ali, eu iria acrescentar um pouco do corretor. Então, essa aqui eu uso champanhe. Vamos deixar aqui também. Daí, essa daqui nós vamos fazer em tom de 12, 11, que é mais pro cinza, certo? Vamos fazer mais acinzentada essa mechinha aqui. Posso colocar um pouquinho do 10 também. E posso acrescentar um pouco do corretor grafite, para intensificar um pouquinho do cinza, certo? Então, esse daqui é o tom que vai ficar mais acinzentado, certo? Agora eu vou lavar elas e volto pra vocês com o resultado daí. Então, pessoal, chegamos ao resultado das mechas, certo? Aqui estamos com a 6.0, certo? A que abriu, no caso, foi o número 6 aqui, loiro escuro. Fizemos uma mistura de 5.3 mais 6.7, que é um chocolate com um pouco de dourado. Por isso que ele deu esse tom meio de um bronze, certo? Esse foi o resultado da primeira mechinha.
A segunda mechinha, temos a abertura de 7, mais ou menos. Fizemos também a descoloração, ela abriu o tom de 7, certo? Fizemos a tonalização no tom de 8 com 5.3, por isso que ela ficou um tom mais clarinho do que a primeira mecha, certo? Só que ela tem um pouco de dourado também, que eu acrescentei um pouco de dourado, certo? Terceira mecha, fizemos mais para um 8, essa mecha. A mistura que nós fizemos, a tonalização dela foi um 8.0, uma cor base, com a mistura de 6.1, que tem um pouco de cinza, no loiro escuro tem um pouco de cinza. Eu fiz uma misturinha para ficar mais ou menos esse tom também mais iluminado também, certo? Próxima mecha, ficamos com o tom de manteiga, baunilha, falam bastante, que é o famoso begezinho. Champanhe também usam. Esse que tá super na moda, essa cor aqui, gente. Ficou bem a cor que tá na moda, ó. Que é uma cor mais pro begezinho, tá? Que foi usada, deixa eu só falar pra vocês o que foi usado nela. Foi usado 12.8 com 10, com a 10 cor base, tá? Ela só tem no número 8, ela só tem um pouquinho do violeta que eu falei pra vocês. Por isso que ficou esse tom mais begezinho, tá? E a última mecha fizemos no tom de grafite, que usamos o corretor grafite, aliás. Ela abriu num tom de 9 para 10 também. Fizemos 12/11 com a cor base 10 e mais o corretor grafite. Quanto mais eu secar essa mecha, mais eu trabalhar ela com a escova, mais ela vai ficar clarinha, vai apagar esse tom de acinzentado e vai deixar a mechinha mais clarinha, tá? Vou colocar aqui todas elas, para vocês verem a diferença. Certo, pessoal? Muito obrigada pela aula de hoje. Qualquer dúvida é só me chamar ou chamar a Fábia, a pedagoga. E obrigada pela atenção de todos. Tenha um ótimo dia ou uma ótima tarde.